novidade sobre a negociação do Vasco com o Thiago Mendes? Não chega a ser uma grande novidade assim. É um volante que o A Vasco gente está nem falou disso aqui ainda, buscando né? contratar, 33 anos. Não, a gente chegou a falar quando o Vinique estava aqui. Ah, tá. Que eu dei minha opinião e eu sou... Não é que eu seja contra, não gosto de falar que eu sou contra, mas eu jamais contrataria o Thiago Mendes. Ele tem 33 anos, ele está voltando de lesão grave. É um jogador que tecnicamente é indiscutível, é bom jogador. Isso aí, não estou entrando nesse ponto. A questão é, o Vasco já tem jogadores, quando eu disse aqui, baleados fisicamente. É o Jair voltando de LCA, é o Paulinho voltando de LCA, é o Hugo Moura que oscila o tempo inteiro. São jogadores que já têm uma idade mais avançada, chegando ali perto dos 30 anos. Então, assim, o Vasco vai contratar outro volante de 33 anos? Eu não consigo entender como isso é um movimento correto. Agora, o que estava faltando para essa situação era acertar o tempo de contrato. O Thiago Mendes queria 2 anos e meio e o Vasco queria só 1 ano e meio, ou seja, até o final de 2026. Justamente, e aí foi o que eu ouvi de uma fonte da diretoria, para você conseguir se resguardar um pouco, no sentido de, cara, se esse cara não entregar, pelo menos o contrato dele vai até o final do ano que vem e segue a vida. Mas, repito, não seria a contratação que eu faria. Só que eu tenho certeza também que o de Fernando Diniz, por exemplo, que é um cara que gosta de recuperar jogador, gosta de confiar em jogador, que talvez não esteja tão, digamos assim, pronto para o momento, o Fernando Diniz vai pegar esse cara e vai tentar fazer ele jogar. Vou repetir aqui, o Thiago é muito bom tecnicamente. Ele sai aqui do futebol brasileiro, ele começa no Goiás, se eu não me engano, ele passa pelo São Paulo e vai muito bem. Ele vai para o futebol francês, faz boas temporadas, sendo que ele teve uma lesão grave e ele jogou pouquíssimo lá pelo Al Rayyan, se eu não me engano, que é o time do Catar. Então, assim, é um jogador que eu não consigo olhar e falar assim, opa, vamos lá, essa contratação vai fazer 40, 50 jogos pelo Vasco na temporada. Eu prefiro saúde do que muitas vezes a incógnita. Muito bem, vamos beber água, são 2 litros por dia no mínimo, dá uma hora na casa, bebe água, mas não sai daí não que a gente volta. Ruim. Informação importante para torcedores de Corinthians, Santos e Vasco. Esses 3 clubes já iniciaram conversas com um bilionário angolano chamado Mário Gomes. O Mário se tornou bastante rico a partir da criação de uma empresa na Califórnia que explora petróleo e diamantes. E mais recentemente, o Mário passou a fazer negócios na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e a partir daí decidiu começar a investir no futebol. O primeiro movimento dele foi de adquirir a SAF do Nacional Atlético Clube. Esse negócio está praticamente fechado, os valores não foram revelados, mas ele está adquirindo 70% das ações dessa SAF por 10 anos e pretende fazer do Muriaé um dos principais times do estado. Muriaé que acaba de cair da 2ª para a 3ª e última divisão do Campeonato Mineiro. Pois bem, o The Monaco Group, que é o grupo do qual o Mário Gomes é dono, também pretende criar um fundo de investimentos para ser aplicado em contratações no futebol brasileiro. Vou te explicar o modelo que ele pretende e que, inclusive, já foi apresentado para dirigentes de Corinthians e também Santos. Há uma conversa preliminar com o Vasco que pode, nos próximos dias, avançar. Esse fundo de investimentos pretende ser utilizado na aquisição de jogadores que estejam despontando. Não necessariamente esses caras precisam ser contratados pelo Muriaé. Alguns dos direitos econômicos podem até ser repassados ao clube de Minas Gerais, mas a ideia é que esses atletas sejam utilizados em algum clube com quem Mário Gomes tenha parceria. Repare que não tem nada a ver com a SAF, e sim com um outro movimento. A SAF é exclusiva do Muriaé, mas ele também está disposto a auxiliar, a se tornar meio que um investidor em algum clube grande do futebol brasileiro, e hoje as 3 maiores possibilidades são de Corinthians, Vasco e Santos. Surge um menino muito bom no interior de São Paulo. Corinthians, o Santos ou o Vasco não tem dinheiro para contratar. Esse cara aporta o dinheiro, fica com um percentual de uma venda futura importante. Esse jogador é colocado em um desses 3 clubes com os quais o Mário pretende estabelecer parceria e depois, quando for vendido, o Mário fatura em cima do lucro dessa negociação. Importante contar que quem o apresentou ao Santos foi o Orlando Rolo, que já foi presidente do Peixe. Mário Gomes também pretende criar um clube, uma rede de clubes pelo mundo, basicamente o que faz John Textor, entre outros. Inclusive, o empresário angolano já tem negociações para aquisição de um time na Espanha e outro na Itália, conforme forem surgindo novidades. Vou contando para vocês. Combinado da Gama, de olho em Alan Minda, atacante equatoriano, 22 anos de idade. Esse atleta pertence ao Cercle Bruges, da Bélgica. Havia sido descoberto no Independente Del Valle, foi um grande fenômeno por lá, muita velocidade, drible,
ótima utilização, não só como segundo atacante, mas também como um ponta, acabou sendo negociado por 2 milhões de euros em 2023. Teve uma primeira temporada boa e no ano de 2024, na temporada 24-25, a parte de 2024 foi bem legal. Já em 2025, o Minda foi muito mais reserva do que titular no Cercle Bruges. Até por isso dá para imaginar o Cercle Bruges vendendo esse atleta. O nome do jogador foi sugerido ao Vasco, que já fez uma oferta de empréstimo, mas a tendência é que o Cercle Bruges peça uma negociação em definitivo. Na última temporada recém-encerrada lá na Bélgica, o Minda disputou 41 partidas, sendo 22 como titular, apenas 3 gols e 6 assistências. Se contratado, chega certamente para melhorar bastante o setor ofensivo. O Vasco demonstra enorme necessidade de jogadores de velocidade que possam puxar contra-ataques. Galera, e agora vamos atualizar vocês sobre tudo envolvendo o noticiário do Vasco da Gama. Começar pelo Alan Minda, né? Jogador equatoriano, 22 anos de idade, está no Cercle Bruges, equipe da Bélgica, jogador de muita qualidade, revelado pelo Independente Del Valle. O Vasco tem interesse e as informações do GE passam que o Vasco tem um sinal verde. Passa que o Vasco tem um sinal positivo por parte do staff do atleta de que pode acontecer sim uma negociação. Vamos lá, notícia do Bruno Murito é a seguinte, ó. O Vasco ouviu do staff que há possibilidade de um acordo com o Cercle Bruges por Alan Minda. O Cruz Maltino entende que o empréstimo com opção de compra é o caminho mais viável para contratar o equatoriano. É um jogador de muita qualidade, né? A gente viu ali recentemente a equipe do Flamengo também analisando esse atleta, o José Boto, que é o dirigente do Flamengo, conhece muito o Alan Minda e a informação que é passada é que é um jogador que realmente tem as características que o Vasco hoje precisa. Jogador de velocidade, jogador que é destro e que atua também pela ponta direita, né? É diferente, por exemplo, do que é o Ryan, que corta para o meio e chuta. Ele é um jogador que tem chute fora da área, velocidade, muita força física. Então, poderia ser um cara, sim, muito importante para a equipe do Vasco. Porém, como que seria esse empréstimo? Seria um empréstimo sem compensação financeira, com compensação financeira? Seria um empréstimo com obrigação, opção de compra? Tudo isso tem que ser considerado e tem que ver se o Vasco tem no seu orçamento. Mas, sobrenome, sim, é um cara que sobraria, eu acho, no futebol brasileiro, um cara que tem margem de evolução. Tanto ele, tanto o Andrés Gomes, para mim, são dois jogadores que, se o Vasco buscasse, seria de muita serventia. Sobre o Thiago Mendes, a informação é da galera do Atenção Vascaínos, que passa o seguinte, vamos lá, vou ler aqui para vocês, para não ter nenhum erro em relação à informação, ó. A informação é a seguinte, né, como eu falei com vocês, do Flávio Dias, do Atenção Vascaínos. Ó, falta um detalhe. Entre Vasco e o volante Thiago Mendes está muito perto de ser acertado. Todos os detalhes como salário e tempo de contrato, 2 anos e meio no caso, né, já foram aceitos por ambas partes. A esposa do jogador está sendo convencida a morar no Rio de Janeiro, pois falta apenas a família dar o ok para a negociação ser concretizada. E aqui, ó, a informação ainda do Atenção Vascaínos é assim, ó, o jogador está empolgado em trabalhar com o Fernando Diniz e atuar ao lado de Felipe Coutinho no Vasco. Conhecer o executivo Admar Lopes também ajudou na decisão do atleta. Então, portanto, Thiago Mendes aí é detalhes, né, que faltam para que ele seja anunciado como novo reforço do Vasco. Então, galera, vai lá, ó, no perfil da Kelly Mendes, né, que no caso é a esposa do Thiago Mendes, e manda aquela mensagem, vai que isso aí ajuda para que ela possa tomar a decisão o mais rápido possível. Informação do Jorge Nicola, que vocês conseguiram ouvir aqui em nosso vídeo, é que o bilionário angolano Mário Gomes, que é do The Monaco Group, ele estaria interessado em investir. Seria, assim, semelhante, talvez, né, a um investimento que o Marinakis iria fazer no São Paulo, só para a galera entender, tipo, investir, botar o dinheiro, mas não ser o dono, né, um cara majoritário. Bom, pelo menos foi esse meu entendimento.
Mas eu acho que pro Vasco o certo seria ter um dono, um cara tipo, sei lá, um cara que põe respeito, o cara que tá sempre no estádio, um cara que viva o clube. Essa que é a minha opinião. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que é o modelo mais viável e melhor para a torcida do Vasco. Saber que tem alguém que vai defender o escudo com unhas e dentes. Então, essa é a minha opinião. Não sei se esse formato seria o melhor para a equipe do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. E lembrando que hoje o vídeo foi feito daquela maneira complicada. Tô com o nariz muito entupido, então se minha voz não estiver muito legal, é por conta disso. Então valeu, tamo junto e é nóis! Fui!